Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Que alegria estar aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa semana tivemos alguns imprevistos e por isso não tivemos alguns programas, mas nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa sexta-feira trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir também o vídeo, que é muito importante, e compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu preciso que você me ajude a chegar ao máximo de pessoas possível, compartilhando essa mensagem de fé e esperança, clicando aí em compartilhar o link desse programa, tá bom? Você fazendo assim, você nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Provérbios capítulo 15, versículos 5, 6 e 7, que nos diz assim: O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infidelidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Bom, observe que no versículo 5, o sábio já diz o seguinte, que o insensato despreza a instrução do seu pai. É muito comum nós ouvirmos alguns filhos reclamando, dizendo que os pais não entendem, que os pais não compreendem o seu posicionamento, não compreendem as suas vontades, que às vezes são intransigentes e tudo mais. Mas a verdade é que nós pais já vivemos um pouco mais que nossos filhos e por isso, naturalmente, nós temos um pouco mais de experiência, já temos um pouco mais de conhecimento acerca da vida. Então a gente sabe, por exemplo, muitas vezes, onde vai dar determinados caminhos, porque nós já passamos por ali ou conhecemos pessoas que já passaram por aquele caminho. Então, quando a gente diz um não, quando a gente evita fazer algumas coisas ou orienta os nossos filhos para que não façam determinadas coisas, é porque nós queremos realmente o bem para eles. Né? Nós queremos o bem, nós temos aquele senso de proteção, de cuidado, e a gente quer o bem. E muitas vezes os pais são incompreendidos pelos filhos, porque às vezes o pai é incisivo, reclama, exige algumas posturas, cobra algumas coisas, não é? Alguns posicionamentos, alguns compromissos e tal. E nós fazemos isso porque naturalmente nós queremos o melhor para os nossos filhos. Quando um filho ele despreza, ele não considera, ele não valoriza a instrução do seu pai, ele está escolhendo trilhar por um caminho de insegurança, um caminho de incertezas. Veja, quando um filho despreza a orientação do seu pai, quando um filho despreza a orientação, a repreensão, a correção do seu pai, ele está escolhendo um caminho de inseguranças e incertezas. Por isso que a palavra ela nos orienta a honrar pai e mãe, para que tenhamos longos dias aqui na terra. E quando eu falo de honrar pai e mãe, eu gosto sempre de lembrar que honrar não é necessariamente concordar, mas respeitar, obedecer, cumprir os mandamentos. Então, nós devemos honrar os nossos pais, os filhos devem honrar os pais, porque isso é agradável ao Senhor. Quando a gente vai para daqui a alguns dias a gente vai ler Provérbios 22:6, onde
O texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. No Salmo 127, o salmista diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Então, um guerreiro, ele não gosta de desperdiçar flechas. Ele não gosta de jogar fora. Não gosta de atirar a ermo. Então, nós pais devemos direcionar os nossos filhos, saber para que direção nós estamos conduzindo, saber para que direção nós estamos apontando os nossos filhos. Eles são como flechas que estão sendo lançadas e nós não podemos lançar os nossos filhos para qualquer direção. Nós temos que ter um alvo e o alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser Cristo, inclusive na criação dos nossos filhos. Então o texto diz que o insensato ele despreza a instrução. Então, aquele que despreza a instrução do seu pai está agindo com insensatez. Por outro lado, ele diz que aquele que aceita a repreensão consegue a prudência. Aquele que aceita a repreensão consegue a prudência. Há muitas pessoas que acabam tomando decisões ou fazendo escolhas de forma imprudente, de forma inconsequente, de forma precipitada. E às vezes fazem isso porque esquecem que toda decisão, toda escolha, todo caminho que nós escolhemos, naturalmente, vai trazer alguma consequência, mais cedo ou mais tarde. Há consequências que são de forma imediata, mas outras a médio e longo prazo. Mas toda escolha, toda decisão, todo caminho que nós escolhemos, mais cedo ou mais tarde, vai trazer uma consequência. Então nós precisamos ter prudência, e a prudência ela se adquire através do aprendizado, da observação, da modelagem, né? É extremamente importante, quando a gente lê Provérbios 22:6, entender que o texto diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é apenas apontar o caminho, não é apenas falar sobre o caminho, mas é andar com ela. Essa ideia da criança modelar os seus pais, da criança observar o comportamento, observar o exemplo e seguir esse exemplo. Mas aí vem a pergunta: a partir do que nós temos vivido, a partir do que nós temos feito, se os nossos filhos seguirem o nosso exemplo, eles vão ser felizes ou infelizes? Eles vão estar seguros ou inseguros? Eles vão estar no caminho certo ou no caminho errado? Se eles seguirem o nosso exemplo, se eles nos modelarem, se eles copiarem a nossa maneira de ser e de agir, onde eles chegarão? Então, o insensato, ele despreza a instrução, mas o sábio aceita a repreensão e obtém então a prudência. No versículo 6, o texto diz que na casa do justo há grande tesouro. E quando a gente fala de tesouro, a impressão que a gente tem muitas vezes é que tesouro só tem a ver com dinheiro. Mas não existe tesouro mais importante, por exemplo, do que um ambiente de paz, de harmonia, um ambiente de tranquilidade, um ambiente onde o amor de Deus reina. Então existem tesouros que são muito mais preciosos e muito mais importantes do que coisas materiais, do que o dinheiro, do que o poder, do que a fama. Existem outras coisas que são mais importantes e mais valiosas, até mesmo do que o ouro, do que a prata. Então, que coisas são essas? Aquelas que vêm de Deus, aquelas que o dinheiro não pode comprar. Os maiores tesouros são aqueles que o dinheiro não pode comprar. Guarde isso no seu coração. Eu queria que você digitasse aí nos comentários: o maior tesouro é aquele que o dinheiro não pode comprar. O maior tesouro é aquele que o dinheiro não pode comprar. Então, na casa do justo, na casa de quem teme a Deus, há grande tesouro. Mas no lucro dos ímpios, há infidelidade, porque o ímpio ele pensa apenas em si mesmo. O ímpio pensa apenas em satisfazer as suas necessidades, resolver os seus problemas, ele se preocupa apenas consigo mesmo.
Mas o justo se preocupa primeiro em agradar a Deus, segundo em cuidar de si mesmo e então ser também um instrumento de bênção na vida do outro. E por fim, o versículo de número 7 diz que as palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O que é que tem saído da nossa boca? Quais são as palavras? Quais são os ensinamentos? Aquilo que tem saído da nossa boca tem edificado ou tem destruído? Tem abençoado ou tem amaldiçoado? As palavras, elas têm influência na vida daqueles que ouvem. Então, as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras de bênção. Precisam ser palavras que glorifiquem a Deus e resultem em bênção na vida daqueles que nos cercam. As palavras dos sábios difundem o conhecimento. Que conhecimento? Primeiro, o conhecimento sobre Deus. Não existe conhecimento mais precioso do que o conhecimento de Deus. Saber quem Deus é, reconhecê-lo, andar com Ele, desfrutar da presença do Senhor. O segundo conhecimento é acerca de nós mesmos. Nós precisamos nos conhecer. A nossa história, as nossas experiências, elas naturalmente influenciam na maneira como nós pensamos, na maneira como nós sentimos, na maneira como nós agimos, na maneira como nós nos portamos. Então nós precisamos nos conhecer, saber quem somos, qual é a nossa verdadeira identidade. O que foi que as nossas experiências fizeram em nós? Então é extremamente importante conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos e aprender também a conhecer o outro. Um dos nossos grandes erros é querer que os outros sejam como nós somos. Durante muito tempo nós ouvimos uma inverdade que dizia que todos são iguais. Todos são diferentes. Essa história de que todos são iguais, isso é conversa fiada. Todos somos diferentes. Agora, todos temos direitos iguais. O direito de ser respeitado, o direito de ser valorizado, o direito de ser amado, protegido. Isso é direito de todos. Mas todos nós somos diferentes. Veja, a gente gosta de usar o exemplo da mão. Uma mão tem 5 dedos e cada dedo é diferente. Não existe 2 dedos iguais na nossa mão, são diferentes. Então, numa mesma casa pode ter 2, 3, 4, 5 filhos e cada um vai ser diferente do outro. Mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, nós somos diferentes. Deus nos criou diferentes e as nossas diferenças nos completam, as nossas diferenças devem nos aproximar, as nossas diferenças devem nos fazer perceber o quanto o outro é importante para nós. Então, primeiro, o conhecimento sobre Deus. Segundo, o conhecimento sobre nós mesmos. E terceiro, o conhecimento sobre o outro. Precisamos conhecer o outro. Valorizar os seus pensamentos, os seus valores, os seus princípios. Precisamos conhecer. Quando nós nos conhecemos uns aos outros, então nós aprendemos também a respeitar uns aos outros, a respeitar as diferenças e a ajudar uns aos outros a ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, queridos, que nós possamos nessa manhã de sexta-feira refletir sobre tudo isso que nós conversamos aqui, né? Que nós sejamos sensatos, ouvindo e modelando o exemplo e as orientações dos nossos pais. Que nós, pais, sejamos exemplos também para os nossos filhos. Que nós aprendamos a aceitar a repreensão para que obtenhamos a prudência. Que nós entendamos também que o maior tesouro é aquele que o dinheiro não pode comprar. E que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras que difundem conhecimento. Conhecimento sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o próximo. Que Deus nos abençoe e que essas palavras e essa reflexão possam, durante esse dia e também durante o final de semana, estar falando no nosso coração e nos levando a uma reflexão sobre como devemos viver para o louvor da glória de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe.
Nós vamos orar, mas eu quero lembrar a você, para depois da oração, você ainda compartilhar o link desse programa com mais pessoas. Estamos finalizando o programa, vamos orar, mas o programa vai ficar aí. E você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Estamos aqui finalizando mais uma semana. Obrigado porque o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós em todo o tempo. Apesar dos imprevistos, apesar das dificuldades, dos desafios, apesar das situações adversas, o Senhor esteve todo o tempo conosco, cuidando de nós, nos dando livramentos, suprindo as nossas necessidades, e nós te louvamos por isso. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que caminha conosco. Pai, que a tua bênção permaneça sobre todos, que o Senhor bondosamente nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e que tudo que façamos seja para o louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana, e se Deus permitir, segunda-feira nós estaremos de volta às 6:30 da manhã, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até lá, se Deus quiser.